Então, nesse slide a gente vai fazer uma rápida demonstração de onde que veio, né, essa relação do G, né, porque, volta ou outra, é importante você conhecer essa relação. Saber que a taxa de crescimento do dividendo é a taxa de retenção vezes o Return on Equity, né, o retorno sobre o PL. E a taxa de retenção nada mais é do que 1 menos o payout, o que você distribui. Então, se você distribui 25%, a retenção é 75%, né? Então, gente, eu vou fazer uma rápida demonstração, né? Não cai na prova, não é importante você saber fazer. Se você quiser, você pode simplesmente decorar essa expressão. Só que, pelo fato de você exercitar um pouco isso, acredito que mal não vai fazer. Então, eu posso dizer que o lucro líquido num período é igual ao lucro líquido no período anterior mais um aumento no lucro líquido desse período anterior, não é isso? Como é que eu posso expressar um aumento? O que é esse aumento no lucro líquido do período anterior? É o lucro líquido anterior mais o aumento. Então, eu vou fazer o quê? O lucro líquido está lá no resultado, está no PL, né? Então, eu vou aplicar a taxa de crescimento do PL, Return on Equity, vezes, agora sim, lucros acumulados. Então, veja, isso daqui é o que eu deixei de lucro lá acumulado que eu não distribuí, não é? Então, o que eu vou fazer agora vou dividir tanto o lado esquerdo quanto o lado direito pelo mesmo número. Lucro líquido do período anterior, lucro líquido do período anterior, lucro líquido do período anterior. Tudo que eu fizer na esquerda, faço igual na direita. Então, o que é lucro líquido hoje dividido pelo lucro líquido ontem? Não é 1 mais a variação? Por exemplo, hoje o preço da coisa é 12 e ontem foi 10. Se eu fizer essa conta, dá 1,2. 1 mais 0,2, que a gente viu em matemática financeira. Significa o quê? Um aumento de 20%. Então, o lucro líquido dividido pelo lucro líquido do período anterior dá o quê? Dá 1 mais o aumento, né? Tá certo? Que eu vou chamar de G aqui. Igual, um número sobre ele próprio dá 1, mais Return on Equity, retorno sobre o PL, vezes lucro acumulado. Pessoal, essa razão aqui, ó, lucro acumulado dividido pelo lucro, tem cheiro de ser o que isso? Lucro acumulado dividido, ó, lucros acumulados divididos pelo lucro do período. Não vai ser uma taxa de retenção? Sim, taxa de retenção. Então, esse 1 passando para cá negativo cancela. Então, o G vai ser o que? A taxa de retorno sobre o PL vezes a taxa de retenção de dividendos, que é o quê? 1 menos dividend payout, tá bom? Que é essa expressão aqui. Então, gente, olha, é bom você saber de onde é que saiu, tá certo? Mal não vai fazer, e te ajuda a entender um pouquinho melhor e resolver, talvez, algum outro exercício mais criativo. Então, mais um exercício exemplo, também com base em exercício... esse exercício eu não sei dizer se a gente criou ou se ele foi baseado em alguma sugestão de alguma das turmas. Determine o quão sobrevalorizado ou subvalorizado está a ação abaixo, sabendo que o investidor tem como melhor opção de rentabilidade de mercado 15%. Puxa, a melhor opção de rentabilidade de mercado, né? É um custo de oportunidade. Então, a gente vai ver que temos o quê? Lucro líquido, patrimônio líquido, dívida total, dívida líquida, retorno sobre o PL, que é o ROI, 20%, o payout, 30%, a cotação em bolsa, dividendos, 70 centavos, né? E o número de ações. Bom, com isso daí, o que a gente pode querer imaginar fazer, né? Veja,
já que eu estou no contexto de dividendos, né, ele me deu os dividendos, né, ele me deu o quê? Ele me deu o dividendo e ele me deu lucro líquido, né? Consigo calcular o dividend payout. Ele me deu cotação e me deu preço da ação, né? Ele me deu o preço e dividendo. Consigo calcular o dividend yield. Então, primeiro passo é você imaginar. Taxa de retenção que é 1 menos o payout, né? O payout ele é de 30%, então a taxa de retenção vai ser o quê? 1 menos 30%, que é 70%. Portanto, né, o G, que é a taxa de crescimento dos dividendos, vai ser o quê? A taxa de retenção, que a gente acabou de calcular, que é 70%, vezes o retorno sobre o PL, o ROE. Ou seja, 0,7 vezes 20%, que dá 14%. Então, pessoal, o que é o preço da ação hoje? O preço da ação hoje, pelo modelo de crescimento de dividendos, é o quê? O crescimento constante, né? É o dividendo no período seguinte, 1 dividido por R menos G. Só que eu tenho dividendo hoje, né? Que é o D0, vezes 1 mais a taxa de crescimento, e aí eu vou ter, nesse termo de cima, no numerador, o D1. Ok. Dividido pela taxa de juros exigida, menos pelo acionista, menos a taxa de crescimento dos dividendos. Então, substituindo, o D0 foi dado, né, dividendos, 0,70 vezes 1 mais G, o G é de 14%, 1 mais 14%, 1,14, dividido por... repara que ele disse ali que aqui, ó, determinar... Sabendo que o investidor tem como melhor opção de rentabilidade de mercado 15%. Então, se o investidor tem uma aplicação outra que dá 15%, o que ele vai exigir desse negócio com essa ação? Pelo menos 15% para ficar no 0 a 0, certo? Então, esse é o custo de oportunidade. Então, ele pode colocar nesses termos, ou pode dizer diretamente um custo de oportunidade de 15%. Ou pode escrever, como normalmente aparece, o retorno exigido pelo acionista é de 15%. Tudo bem? Então, 15% menos 14%, fazer a conta vai dar 79,8. Gente, e agora que vem, né? 79,8. Qual que é a cotação? A cotação é 75. O mercado está dando 75. Mas eu sei que o preço justo dela, o preço real, vale 79. Então, o mercado está mais barato, né? Isso daí, gente, vai sinalizar o quê? Que a cotação de mercado está abaixo do que ela realmente vale. Então, pode sinalizar uma compra, ok? Pode sinalizar uma compra. Então, se perguntar, né, quão subvalorada tá, aí o que você vai fazer? A cotação, né? Eu quero saber agora o quão abaixo tá. Então, o mercado, a cotação em bolsa está 75,81. O preço justo dela é 79,80, né? Então, se eu fizer a relação cotação, que é o que o mercado diz ser, dividido pelo preço justo, e se esse resultado der 1, significa o quê? Que o preço de mercado e o preço justo dela são iguais, né? Então, tá ali no modelo. Só que eu fiz essa relação cotação dividido pelo preço justo e descobri que dá o quê? 75 dividido por 79 dá 0,95. Então, 0,95 faltou quanto para alcançar 1? Para dar match, para dar igual. Faltou 5%. Então, quer dizer que ela está 5% desvalorizada, tá? E se fosse ao contrário, imagine que a cotação, ao invés de estar 75,81, estivesse 81,40, né? Nesse caso, gente, olha só, a cotação 81,40 e o preço justo 79. Preço justo 79, cotação 81 está acima, né? Então você vai dizer o quê? Que o preço da ação está esticado, está sobrevalorizado. Quão sobrevalorizado está? De novo, você vai fazer o quê? A cotação dividido pelo preço real que deveria ser. Deu 1,02. 1,02 passou quanto de 1 para dar igualzinho? 0,02, 2%. Então quer dizer que ela está
2% overvalued, sobrevalorizada. Tudo bem? Então, gente, muitas vezes o exercício te dá alguns dados e com esses dados você facilmente constrói o quê? O G, a retenção com payout, né? Se ele te der o payout, você acha a retenção e vice-versa. Você calcula o valor da ação hoje e compara com a cotação, tá certo? Mas só vai saber fazer isso se você tiver estudado um pouquinho.